O quanto você se ama, homem preto? Você se ama o suficiente para olhar feridas abertas pelo mundo e buscar sará-las? Você se ama suficientemente para jogar fora rótulos que te foram colocados ao longo de sua vida? Segundo o professor e filósofo Nogueira, só é possível amar o próximo quando se olha para dentro de si. O processo do amor, assim como o da paternidade, é um processo longo, muitas vezes doloroso, mas sem dúvidas gratificante e extremamente compensador. Bem-vindos ao podcast Pais Preto. Eu sou Nara Dias. Eu sou Lucas Maciel. Eu sou Victor Araújo. E aqui quem fala é Diego. A mais nova série do podcast Pais Pretos e do coletivo Pais Pretos Presentes vai contar com a participação do médico Dr. Fleury, do escritor Stefano Volpe, da psicóloga Elânia Francisca, do professor e sociólogo Sérgio Barbosa, do pesquisador Felipe Oliveira e do jornalista Felipe Nunes, que vão nos auxiliar a iniciar a busca das causas e soluções para esse tão importante amor. Dividimos as abordagens em 4 fases da vida, para tratarmos das questões que entendemos como pertinentes na formação dessa pessoa. Falaremos deste homem preto na infância, juventude, vida adulta e na velhice. E hoje vamos falar sobre a velhice. Já chegando na terceira idade, ou pensando nos nossos mais velhos, como a gente pode desmistificar o exame de próstata, né, que mata muito também, dá muito problema de dor, enfim, para a nossa população. Como que a gente pode começar a trazer, o que a gente pode desmistificar deste assunto que muitas vezes trava os homens de irem procurar o médico? Acredito que a educação em saúde é a coisa mais importante dessa desmistificação, né? Explicar o porquê é feito esses exames, para que a pessoa possa entender realmente a relevância, né, desse exame. Então, explicar tudo o que isso traz também como consequência, né, o câncer de próstata, e HPB, né, que é hiperplasia prostática benigna, que é aumento da próstata. Então, são as coisas que a gente, gerando todo esse desconforto, né? Então, acho que trazemos essa informação com frequência dentro das nossas famílias, nas nossas redes sociais, e também indicando as idades que são mais adequadas, né, para que essa procura seja feita. Assim a gente consegue mudar o pensamento, mudar o olhar da nossa população, dos nossos pais, dos nossos filhos, em relação ao cuidado, né? Entender que o exame da próstata é um cuidado e entender que não é um cuidado feito só para a gente ou pela gente, é um cuidado feito para toda a nossa família, né? Porque o processo de doença e de saúde e adoecimento movimenta muito mais que a pessoa doente, mas toda a estrutura familiar, né? Sem dúvida. A partir dos 60 anos, né, a gente tem que pensar em osteoporose, que causa fratura nas mulheres. Não esquecer que nós, pessoas negras, a gente tem que se expor mais ao sol. Pelo fato de a gente ter melanina, a gente absorve menos vitamina, menos radiação solar, então produzindo menos vitamina D. E lembrar dessa reposição da vitamina D a partir dos 60 anos, porque a gente sabe que quando acontece, por exemplo, uma fratura, né, no fêmur, numa família, por exemplo, é toda a família que acaba, né, mudando toda a sua estrutura em relação a isso, né, em torno disso. Então, o que a gente pode fazer para evitar isso, né? A gente tem que sempre pensar no bem-estar, não só pensar só no tratamento, né? Quando a gente vai pensar
quando a gente vai pensar a partir dos 60 anos, 65 anos, a gente não pode esquecer também do câncer de pulmão, né, que pode acontecer várias vezes antes, né, fazer uma tomografia de baixa dosagem para poder ver se tem algum nódulo no pulmão que pode no futuro se transformar em um câncer, né? E a gente não pode esquecer que o cigarro, né, muitas vezes hoje em dia é usado de forma recreativa e pelo fato de ter a nicotina, ela acaba viciando. Então a pessoa se vicia, acaba fumando mais, aumentando o risco de infarto, AVC. Uma coisa também que é muito importante, muitas vezes não é falado, que é doença arterial obstrutiva crônica, né? As artérias, por exemplo, do pé, da perna, nas extremidades, acaba se fechando, a pessoa acaba perdendo a circulação para lá, naquele membro, e precisaria de amputação, né? Então, também é uma coisa que é importante que a gente fale, né? Além de gerar todas essas alterações, o cigarro não gera só o câncer do pulmão. Pode gerar câncer de próstata, qualquer tipo de câncer que exista, o cigarro é como um fator de risco, né? Volpe, você jogou a gente também para um lugar lá na frente. Me fez refletir em como eu sei, que idoso, que homem mais velho eu serei. E eu vou arriscar dizer aqui que eu acho que foi uma das histórias que mais me pegou, que é do Heleno. Tenho fico até emocionado porque é uma história que eu acho que você colocou como ficção, mas ela tem muito de realidade, cara. Eu acho que muitos homens sofrem por isso. Muitos homens precisam ter a chance de chorar. E nossa, uma coisa que parece tão simples, a gente nasce fazendo, mas a gente desaprende ao longo da vida, né? Queria que você me ajudasse com outra coisa, filha. Não, dessa vez serei direto. Você acha que tem algum problema em homens que choram? Às vezes eu acho que eu nunca chorei. Em toda a minha vida, eu juro que eu não lembro de nenhum dia. Pergunta caiu na cozinha como um difusor de incômodos. Os dois embarcaram em um silêncio desconfortável. O barco de Evelyn devia estar furado, porque os olhos dela logo ficaram marejados. Sua mãe adorava falar de perdão, mas ela nunca me perdoou. Ela me largou, me abandonou. Você queria que eu chorasse? As duas frases de Evelyn repetiram-se como um eco perturbador aos ouvidos de Heleno. Acusavam-no, revelavam-no e sufocavam. Então, a partir dessa história, dessa história linda, foda, eu queria... Bom, o quanto que o choro pode ser libertador na vida de um homem? Poucas pessoas perceberam isso, mas que nenhum homem nesse livro chora, né? A gente não vê ninguém chora. O único que chega mais próximo de chorar é o Heleno, que é com lágrimas de sangue. Então
é isso, né? Isso já diz bastante, né? É um reflexo um pouco de quem a gente é ensinado a ser. Eu falei aqui algumas vezes do quanto que a gente é treinado desde criança, né? Para ser macho tem que... Não pode parecer fraco, não pode parecer vulnerável, chorar. Então, meu pai dizia muito isso para mim, cara. Você é um homem ou um rato? Meu pai me perguntava isso muitas vezes. Engraçado que a gente fala do meu pai, né? Porque era quem eu buscava referência, né? Meu pai mandava eu engolir o choro, né? Isso era uma coisa muito comum. Meu pai fazia alguns testes assim comigo também para tipo... Meu pai estava me preparando para a vida, né? Os nossos pais nos preparam para a vida. E como a gente estava respondendo aqui a pergunta anterior, essa preparação não faz com que eles sejam vilões, eles só estão repetindo o ciclo dos pais deles, né? Cabe a gente agora tentar quebrar esses ciclos, e o choro pode ser muito libertador na nossa vida, como homens, né? Como a gente não aprende a demonstrar vulnerabilidade, a gente guarda durante muito tempo, e quando esse choro vem, quando é um choro que está ali guardado de muito tempo, um choro de dor, né? Um choro que dói na alma, até físico, né? Até fisiológico. Você precisa sentir o peso sair dos ombros, né? O homem na sociedade tem muitas mochilas nas costas, muitas mochilas de responsabilidades, que às vezes nem deveriam estar aqui nos meus ombros. E isso tudo pesa tanto, e a gente não sabe falar, né? A gente não sabe com quem falar. Então, quando esse choro vem, nossa, é um alívio, né? Muitas vezes, e às vezes muito doloroso. Eu sempre fui um cara muito chorão, só que eu chorava escondido. Eu odiava que as pessoas me vissem chorar, porque eu não queria parecer fraco para as pessoas. Eu tenho 5 irmãs, né? Então eu sou um cara que sempre fui treinado para, tipo, sabe aquelas coisas, protejam os seus... como é que é? Tem uma frase, né, que fala dos bodes e da... tipo... protejam suas galinhas, suas cabritas que não pode estar os negócios assim, né? Sempre tiveram... Tipo, e os caras mais velhos, eu sempre vi eles falando, cuida da tua irmã, protege a tua irmã, tem uns caras aí que não sei o quê, né? Isso só citando uma coisa aqui, que tipo... A gente tem tanta coisa acontecendo, tantas pressões, tantas mochilas, que não dá tempo de parar e chorar. Tá ligado? Não dá, tipo... E todas são muito pesadas, assim. Você vai ter você tem que sustentar alguém. Você precisa parecer forte. Até se você é magro, eu era um garoto muito magro, né? Eu queria parecer muito forte, né? Fisicamente. Tomava negócio de remédio, porque eu queria parecer forte. Aí você vai ver na televisão um filme ou uma série, o herói de ação tá lá, ele é imbatível, ele não chora, ele só atira e mata, ele é foda. Então, assim, a gente é cercado por essa imagem de que o cara não chora, o cara não se desmancha, ele não se desmonta. E isso é tão prejudicial, né, cara? Tão prejudicial. Depois que eu comecei a elaborar sobre isso e eu fiz terapia na minha análise. As primeiras questões da minha análise eram questões de masculinidade, né? E eu comecei a pensar sobre isso. Aí eu assisti The Mask Living, que é um documentário muito bom sobre masculinidades. E ali eu comecei a pensar que, caramba, tipo, a gente tá muito errado. Tá todo mundo errado, não quero mais saber disso. Aí também eu virei agora a manteiga derretida em público, choro pra caramba mesmo. Tô aqui me segurando o podcast inteiro só para não estragar a voz aqui que vai pro ar. E a pergunta é isso, né? Como que o choro pode ser libertador na vida do homem? Pode ser libertador pra caramba, porque a vida pode ficar mais leve. A nossa vida não precisa ser tão
tão pesada, o peso nos nossos ombros não precisa pesar tanto a ponto da gente não poder chorar, não poder ser vulnerável. Tá errado isso, cara. Acho que pelo contrário, a gente como homem tem o direito de se conhecer. E também não tá errado, né? Tem gente, homem e mulher, que não é muito de chorar, né? A questão aqui não é a lágrima, não é a gota que é poder externalizar a tua vulnerabilidade, o seu momento de fraqueza, né? A sua dor. Eu acho que é mais sobre isso, né? O choro é sobre isso. Heleno era esse cara que era um ex-militar, cara. Tipo, um ex-militar, um homem negro, ensinado a ser durão a vida inteira. Esse cara não sabe, ele nem se lembra mais qual foi o último dia que ele foi fraco. E tem um outro paradigma aqui, né, que a gente associa fraqueza à vulnerabilidade, né? Mas isso também é um erro, porque a vulnerabilidade, para mim, eu tenho visto mais do que nunca, cara, que é uma força, não é uma fraqueza, né? Parece só ser... Veja bem, eu escrevi um livro aqui sobre vulnerabilidade e cheguei num lugar que eu nunca ia imaginar. Nunca ia imaginar que a gente ia estar aqui conversando sobre isso. Nunca ia imaginar que meu livro pudesse ser recomendado por pessoas que eu admiro, né? Lázaro Ramos, o Emicida, nossa dona Djamila Ribeiro. Então, isso é fraqueza? Eu acho que não. Eu acho que é força. Eu acho que a gente precisa começar a entender isso, que quanto mais vulnerável a gente é com o outro, mais a gente vai ter alguém que se identifica com a nossa fraqueza e mais a gente vai perceber que a gente é forte. É isso. Eu concordo 100% assim, com o que você disse. Novamente, assim, eu tô muito impactado, tô atravessado de uma forma muito positiva, porque a partir do choro, é isso que você falou, ele não é possível que te traga coisa ruim. Hoje eu sou pai e assim, o dia que de longe que eu mais chorei foi no nascimento da minha filha. As médicas falavam, cara, esse cara vai passar mal. Mas é porque talvez eu não pudesse compreender a magnitude daquilo. E hoje, e aí principalmente depois, né, do nascimento dela, eu disse que lá, quando a gente estava conversando lá atrás, que eu voltei a chorar depois de um problema de saúde, mas a constância no choro foi depois dela. Se eu tô de manhã, coloco Emicida, álbum amarelo, eu choro toda vez. Não tem um dia até hoje. Assim como eu li o seu livro 2 vezes, chorei as 2 vezes. E aqui eu tô aqui me segurando, porque é muito necessário e a gente precisa falar disso. A gente precisa falar pros nossos irmãos pretos, falando, tá tudo bem, chora aí, vem cá, você tem meu ombro. Não precisa chorar mais, chorar no banheiro escondido. Não, vem cá. Porque eu preciso te entender e você precisa também me entender como ser humano. E não é se degladiando, se matando, mostrando quem é mais macho, que a gente vai conseguir entender um ao outro. Mas é na vulnerabilidade, é no olhar, no choro, no aperto de mão, no beijo no rosto, que a gente se conecta e leva muito mais adiante as nossas vidas, principalmente mental, a nossa saúde mental, porque poucos, ao longo da história, né, historicamente, o povo preto vive menos por mortes e mortes e mortes, e aqueles que chegam em uma idade mais avançada
não estão bem mentalmente. E a gente precisa discutir isso hoje. O choro faz parte disso. A vulnerabilidade faz parte disso. O beijo, o abraço nas nossas filhas, porque a gente fica tanto... Hoje, tomando banho, eu pensei isso. Eu fico pensando tanto no futuro da minha filha. Não, porque minha filha tem que fazer isso, eu tenho que trabalhar não sei o quê, eu tenho que ser melhor disso, por causa de dar um futuro pra minha filha. E hoje? Será que eu tô olhando pra ela, entendendo as necessidades dela de hoje? O meu abraço, o meu beijo, o meu sentar no chão e brincar com ela? Será que eu tô entendendo isso? Ou será que eu fico tentando jogar tanto pro futuro? Porque eu sei que também é uma necessidade nossa pensar, né, tão antecipadamente no futuro. Mas e hoje, cara? O que a gente tá falando? É verdade, hoje é o futuro, né? Hoje já é o futuro. Nessa última pergunta, gostaria de não de perguntar, e sim de deixar no ar, talvez, uma proposta para que nós, pais, possamos ser essas pessoas mais velhas e que se deixa chorar, que se deixa sentir, enfim, a partir de tudo isso que a gente conversou hoje, a partir dessas dores que a gente conversou hoje, a partir dessa transformação social e racial que a gente observa e ativamente faz acontecer. Eu gostaria que se você tivesse alguma palavra para a gente, para o Felipe lá do futuro, para o Vitor do futuro e para os pais pretos que vão nos ouvir no futuro, como a gente pode começar a construir esse futuro, deixando essas bagagens que não nos pertencem mais. Cara, você sabe que o tema fala sobre o homem preto, né, o homem negro, e é interessante como isso faz a gente olhar para o mesmo homem negro de duas maneiras. O homem negro, a sociedade me enxergando como homem negro, né? O que eu vou falar pode parecer redundante, gente, mas tem conotações distintas, tá? E como eu me enxergo como homem negro, né? A questão da negritude da palavra, seja você um homem de pele retinta, como é o meu caso, um homem como o próprio Diego falou, que é um negro de pele um pouco mais clara, mas é importante a gente entender o que a gente traz de negritude, porque isso são as nossas raízes, da onde a gente vem, e isso são as sementes que nós vamos plantar e que vão gerar outras raízes, né? A morfologia das próprias sementes é essa, você joga a semente para criar novas raízes. E essa questão é importante para entender como a sociedade me enxerga e o que ela espera de mim, principalmente com relação à paternidade. E vamos ser sinceros, tá? Sejamos muito objetivos. Talvez a sociedade brasileira não espere muito da figura do pai preto. Se você foi um pai preto ausente, vão falar, mas ele era assim, porque ele foi criado assim, que o pai dele era assim. Porque isso aí, nem liga. Mas também o que você esperava, né? Nós não trazemos expectativas muito grandes da sociedade. Mas quando a gente olha de dentro, a gente ganha uma carga de responsabilidade grande no seguinte sentido. Cara, eu sou um pai preto. É importante e é necessário eu entender como eu vou passar isso para frente. De que maneira que os meus descendentes, né, e a gente está falando aqui majoritariamente para pessoas que são pais, que têm filhos. Claro que a gente sabe que tem uma série de pessoas que nos escutam, que não são pais, mas são tios, tem sobrinhos mais novos, enfim, que querem consumir esse conhecimento que a gente está construindo aqui, mas majoritariamente são pessoas que são pais, que já têm filhos. Como é que eu vou compartilhar isso com meus filhos, tendo ou resguardando a questão histórica do que me trouxe até aqui, né? Como o Vitor bem falou, para a gente chegar até aqui, teve gente que caminhou muito mais, ou caminhou em trilhas muito mais duras do que a nossa, para que a gente pudesse hoje estar aqui verbalizando os nossos pensamentos, mas provavelmente daqui a... Minha filha tem 6, vamos colocar que a minha filha seja mãe aos 30, daqui a 25 anos, 24, 25 anos, vai ser um outro mundo. O mundo que eu falo sobre paternidade hoje, meu pai nem imaginava quando eu tinha 6 anos de idade. Porque quando eu tinha 6 anos de idade, lá em 91, 92, o que tinha de mais preocupante, como o Diego mesmo comentou,
Era você ligar na televisão e tinha a banheira do Gugu, o Tchan. Para falar da hipersexualização do corpo negro, tinha a Globeleza, tinham as novelas de época que mostravam os escravizados sendo estuprados, né, porque isso foi passado em Chica da Silva, isso foi passado em Cabocla, isso foi passado em A Força do Querer, né? Então, isso era o que passava na televisão na década de 90. Qualquer Vale a Pena Ver de Novo, a gente vê isso. Mas meu pai nem imaginava que, meu filho, quando tiver com 35 anos, estará numa rede social falando para o mundo, falando para milhões de pessoas. Então eu não consigo desenhar como minha filha vai poder influenciar isso lá na frente. E como meu pai também não imaginava, o quanto a gente poderia ser influenciado. Porque naquela época, se ele não quisesse que eu assistisse cenas de violência contra corpos negros, ele mudava de canal. Ele desligava a televisão, o controle era dele, ou da minha mãe, enfim, mas ele tinha o controle do que a gente acessava. A gente não consegue ter acesso ao que eles acessam em tempo integral. Se a minha filha tá 10 minutos no YouTube, cara, eu deixei ela assistindo um vídeo, 10 minutos depois eu volto para ver o que ela tá assistindo, ela já mudou de vídeo umas 40 vezes. Já mudou de conteúdo umas 40 vezes. Ela começou assistindo o vídeo da Disney, tá terminando vendo maquiagem, tá terminando vendo viagens, tá vendo às vezes conteúdos que nem são para elas, mas o algoritmo vem entregando. Então, de novo, trazendo a negritude, a questão do homem negro, que é o cerne desse especial, a gente traz uma responsabilidade muito grande para não deixar que eles percam também essa raiz histórica, né? E essa raiz histórica não precisa ir lá atrás, não precisa voltar em 1800, 1700, talvez a de uma geração anterior. Outro dia eu estava contando uma história aqui para minha filha da minha avó. Eu contei para ela uma história que a minha avó contava para me divertir. Eu contei para ela, ela chorou de dar risada. Ela nunca viu a minha avó. Minha filha, quando ela nasceu, a minha avó já era falecida. Cara, de alguma maneira eu tô fazendo assim, tô pegando daqui e tô deixando para você. Ela conhece. Se ela vai contar, se ela vai passar para frente, eu não sei, mas ela conhece. A transposição eu fiz, né? E isso a gente tem que falar sobre todos os assuntos. Então a gente fala sobre autoestima, sobre valorização, sobre cuidado com a saúde, respeito às mulheres, respeito aos homossexuais, respeito às pessoas com deficiência, respeito a si próprio, de poder chegar num lugar, como eu falei, na minha época, eu tive que cortar meu cabelo para poder entrar no mercado de trabalho, como eu comentei no outro especial. Naquela época eu não tinha um espaço para verbalizar fora do meu ambiente familiar e falar assim, gente, empresa tal pediu para eu cortar o cabelo, não sei o quê. Eu simplesmente falei, é o meu emprego, vou cortar, me mutilei para ser aceito. Hoje, eu trabalho com o mundo corporativo. Você chega em qualquer entrevista e a pessoa olha torto pro seu cabelo e faz qualquer menção, você sai de lá, instantaneamente, você vem aqui, acabou. Você não vai ser contratado por aquela empresa, mas aquela empresa não vai contratar mais ninguém também. A própria empresa vai sentir esse impacto. A gente está respeitando a nossa história, a nossa identidade. Né? É o remédio, você tá lá. Então, a nossa identidade, a nossa história está sendo respeitada. Como a gente passa isso para eles, isso é extremamente importante. E aí entra aquela questão do eu como homem negro. Cara, é minha responsabilidade. Eu tenho isso literalmente marcado na pele, e mesmo que meu filho talvez não tenha isso marcado na pele, meu filho vem de um relacionamento, não o meu no caso, eu sou casado com uma mulher negra, mas pais que se veem em relacionamentos em que os filhos nascem com a pele mais clara, com de relacionamentos interraciais, mostrar pro filho, falar, viu, você é tão branco quanto negro. A sociedade provavelmente vai querer que você puxe mais pelo lado da branquitude, porque é o que é valorizado. Mas você é branco, você é negro também. Valoriza isso, porque isso nos trouxe até aqui, né? E, de novo, como a gente vai perpetuar isso? Lá atrás você me fez a pergunta de quem eu seria no Quilombo, eu seria o contador de história. Então, como eu passo isso de maneira oral para os meus filhos, num bate-papo, num almoço de domingo, numa conversa de família, numa reunião familiar, como eu mostro isso no que ele consome, seja livro, seja teatro, cinema, televisão, YouTube, rede social, influenciadores. E é difícil a gente prever que mundo que eles vão encontrar quando eles estiverem com a nossa idade.
a gente pode tentar prever como eles estarão, qual é a formação deles, né? Mas qual vai ser o mundo que eles vão enfrentar, o que vai recepcioná-los é mais difícil. Mas eu acho que como pais que somos, é uma responsabilidade sim que a gente não pode fugir. E graças a Deus, ou aquilo que você acredita, né? É graças a Deus, no meu caso, que a gente tem essa oportunidade. Quando os pais não tiverem essa oportunidade de se relacionar nessa proximidade com seus filhos, né? Quantos pais não tinham esse desejo e não tiveram esse desejo porque simplesmente eles não passaram por isso. Então, para eles era normal. Então, hoje a gente tem o desejo, a gente tem a possibilidade e é uma honra ter essa responsabilidade. Porque a gente não está guardando só a nossa história, a gente está preparando o mundo, cara. Vamos falar a verdade. Dizem que as crianças são o futuro do país. Mentira, as crianças são o presente, elas já nasceram, elas já vivem, elas já aprendem, elas são presente. Se eu quero um futuro melhor, eu preciso trabalhar agora. Não adianta eu falar, quando a minha filha tiver 15 anos eu vou ensinar. Cara, se você não ensinar antes disso, esquece. 15 anos ela não vai querer te ouvir nem te falar bom dia. Os jovens são assim, os jovens são rebeldes por natureza. Eu fui assim, eu cansei de quebrar pau com meu pai. Cansei de quebrar pau, não no sentido verbal, mas assim, de choque de ideias, né? E meu pai sempre foi... meus pais nunca trouxeram a questão da negritude muito à tona. Mas, cara, eu via minha mãe no mercado de trabalho, eu via meu pai no mercado de trabalho, eu via meus pais em ambientes sociais. Eles nunca esconderam as mazelas, eles sempre falaram, o mundo é assim, a gente não pode aceitar. Como você vai mudar? Eu tô te dando educação, eu tô te dando educação formal, de escola mesmo, eu tô te dando educação social, de saber se portar, se falar. As armas estão aí, agora é contigo. E é o que a gente tá fazendo aqui, cara. Esse bate-papo é pra gente armar os pais, para que eles consigam armar seus filhos. E na hora do front, tá todo mundo preparado, né? A gente vai saber o que nós vamos enfrentar. Talvez eles não saibam, mas a gente já sabe o que eles vão enfrentar lá na frente. E a gente tem que ser o esteio deles. Falar, a partir de agora, são vocês, tá? Vocês têm voz, vocês têm posicionamento, vocês têm conhecimento. Se bambear, a gente vai estar aqui para segurar. Mas o meu papel, eu acabei já fazendo. Já fiz a grande parte. Vou contribuir um pouco aqui, um pouco ali. O resto é com vocês. A gente acaba entrando num lugar muito interessante, né? Que bota a gente no mesmo pé de igualdade. É referência, né? A gente é referência. A Emicida fala, né? Que é ancestral de quem tá por vir, né? É o que a gente é de fato. E quando você fala de passar esse legado, é o que a gente quer fazer, né? Que a gente tá tentando fazer, a gente como homens, né? E é muito bacana chegar a esse ponto da conversa e entender que... E não entender, mas confirmar, né? Você quer fazer com que o seu filho não precise de aceitação, você aceitá-lo, né? Você quer fazer com que ele seja um homem bacana, você ser um homem bacana, né? E trocar. E trazendo ainda para essa realidade que para nós crianças, nós jovens, é o futuro, né? Nós somos o futuro de quem nós fomos. Hoje a gente tem essas referências para falar assim, cara, olha só, hoje eu posso te mostrar essas pessoas aqui, e você sabe que você não está só, sabe? Você não precisa se subverter e se mudar para ser aceito nesse lugar, porque olha quanta gente não está querendo se subverter para ser aceito. Então talvez você esteja querendo permear nos meios errados, talvez possa ser só os que você tem, mas olha aqui, ó, a gente troca hoje em dia de uma maneira muito mágica do que a gente tinha antigamente, né? Que é essa tal dessa internet. Isso é muito bom para a gente se reconhecer, é muito importante para essa formação. Então, trazendo um pouco da sintetização do que a gente quer aqui, de como a gente vai amar esse homem preto, como é que a gente vai pegar esse menino, fazer ele virar um jovem, um adulto, como ele vai envelhecer. As nossas ferramentas hoje são outras, né? Hoje a gente tem esse registro. Ana Paula, que esteve com a gente, fala muito bem, né? Nós somos o povo da oralidade. E a gente está gravando um podcast, né? Eu acho que isso resume muito, 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 inclusive. Porque isso aqui está gravado. Se esse podcast acabar amanhã, está gravado, não adianta. Então, eu acho que, assim, querendo já a gente dar uma cara de ida para o final, né? A gente hoje, além de ser uma boa referência, a gente tem boas referências e a gente pode trazer hoje, a gente tem essa possibilidade de pegar assim, ó, veja isso aqui, ó, tá vendo? Você não precisa ser igual àquela pessoa, você não precisa se mudar para encaixar naquilo,
você tem essas pessoas aqui que estão falando talvez o que você queira ouvir e o que eu acho que é interessante você ouvir. Então, é isso, né? Referências, né, cara? Eu acho que é o que a gente pode trazer de mais e precioso para os nossos filhos. E você sabe, Diego, que a gente está fazendo um exercício aqui, quando eu digo a gente, por favor, não entendo só nós três que estamos conversando, mas o movimento em geral de homens negros falando sobre paternidade, a gente está se tornando referência não somente para outros homens negros, está se tornando referência para homens em geral e para a sociedade em geral. Porque se antes, quando você ia buscar informações sobre parentalidade em geral, ou você tinha conteúdos para as mães, ou conteúdos de especialistas, psicólogos, pedagogos... academia falando, né? Academia falando, não tinha realidade. Aí houve uma mudança onde você começou a escutar mães e pais. Só que os pais, Marcos Piangers, Marcos Mion, cara, que fazem um trabalho maravilhoso, mas a realidade... mas a história contada por eles não é minha. Eu uso como exemplo até a questão do autismo, porque o Marcos Mion tem um filho autista e eu tenho o meu também. O Marcos Mion, o filho dele hoje deve estar com seus 14, 15 anos, alguma coisa, o meu só tem 4. Então ele passou por muita coisa que eu não passei, eu não sei. Mas o que eu sei é que o Marcos Mion teve uma condição social, financeira, totalmente distinta da minha. Eu quero entender como criar um filho autista, mas é um filho negro, que quando chegar lá na rua, e se em algum momento, quando ele tiver com seus 16, 17 anos, e alguém falar alguma coisa e ele não entender, ele não ser agredido pelo simples fato dele não ter respondido de tal maneira, mas a pessoa tem empatia de falar, peraí, o que está acontecendo com ele? Eu tenho esse receio, eu preciso me preparar ele e preparar o mundo, que é diferente da história do Marcos Mion. Sim. Então o nosso movimento aqui, a gente está criando referências para que outros pais não negros também possam enxergar e falar, cara, tem conteúdo, tem oralidade, como você comentou, que pode servir para mim e para que eu crie meu filho, mesmo eu não sendo negro e meu filho não sendo negro. Porque até então, as pessoas negras, nós fomos criados consumindo muito da história, muito da cultura que não competia a nossa história. Sim. A gente assistiu Terra Nostra, a gente assistiu Rei do Gado, a gente ligava em programas infantis, a gente via apresentadora loira, dançarinas loiras, atrações musicais loiras. Isso não contava a nossa história. Então a gente está contando a nossa história não só para os nossos, mas para todo mundo. E todos precisam conhecer a nossa história para que a gente evite situações como a que aconteceram com a própria Fatu, que já foi citado aqui, em supermercados, em lojas e dentro das empresas também. Né? Lembrando que a gente hoje, quando a gente diz os pais contemporâneos, estamos criando os futuros chefes, os futuros empresários, os futuros diretores, né? Então é importante a gente estar construindo essa história não só para os nossos, principalmente para os nossos, mas todo mundo vai consumir e vai aprender com o que a gente troca aqui. Eu já não sei mais o que ser. Quando eu era criança, me diziam o que eu tinha que ser. Já que a infância, a partir desse lugar, né, a origem da palavra é essa, né, infância, ele ser sem voz, então alguém dá voz a ele e por aí vai. Me dizem o que ser. Então você é o de menor. Você é o neguinho dali. Você é o Bongo, você é o Buiú. Mas você nunca é o Vitor. Você nunca é o Diego, nunca é o Lucas. Na adolescência, parece que você encontra esse lugar. Um lugar de ser. Por mais que ele esteja errado. A questão é o lugar que é te dado. O lugar que você... de ser. E você se reconhece muito, né, nesses casos. Por exemplo, da história que você trouxe. Você se reconhece, você fala, cara, é aqui, olha que interessante. É aqui que é o meu lugar, eu me reconheço aqui. Os meninos falam que é isso, porque aqui eu comecei a chavecar as meninas, e por aí vai. De repente, cheguei à idade adulta. E já não tem ninguém mais para me dizer as minhas características físicas. Eu já não são as que chamam mais atenção, e eu tenho que
fazer a manutenção deste meu lugar. E aí me esforço, saio. Se estou casado, traio. Ou se quer, me comprometo. Não quero ter filhos perto de mim, porque filho afasta mulheres. Enfim, uma série de coisas. Só que chega a idade adulta. Só que chega a velhice. E a velhice é este lugar de solidão. A partir deste homem que a gente está montando, a partir deste homem que temos hoje. É este lugar que você foi utilizado e descartado. E os seus sentimentos foram sendo presos, recolhidos, assaltados muitas vezes até, né? Porque como que amar é para otário, vai sendo assaltado seus sentimentos. Você deixa de chorar, você deixa de conversar, de se abrir, você deixa de construir uma família, seja ela como for, com filhos ou não. Você deixa de manter relacionamentos profundos. E você está sozinho. Como essa masculinidade quebrada atinge homens pretos mais velhos a partir de toda essa construção que a gente fez. Gente, acho que tem uma coisa fundamental para a gente falar com relação ao homem preto idoso, que é, vou chamar de invisibilização, né? Vou chamar de o invisível, o lugar invisível. Porque a gente vai criando, é uma coisa muito, muito interessante para a gente pensar, porque a gente vai criando aí, né? Essa criança, adolescente, aí chega na idade adulta, vai fazendo essa manutenção do lugar do gostoso, né? O lugar do, não, eu sou o cara, não, na adolescência eu fiz e aconteci. Tem muitos homens adultos, né, que foram lindo, tesão, bonito e gostosão da escola e que hoje vivem de passado, né? Aí fala, não, mas na escola eu abalava, na escola eu arrebentava, assim, é o passado, né? E quando chega, por exemplo, ser uma pessoa idosa negra no Brasil hoje é ter uma expectativa de vida menor do que se comparado às pessoas brancas. Isso é importante também a gente dizer. Inclusive tem dados, né, falando sobre a condição de idosos no Brasil, falando sobre o quanto a pessoa idosa negra vive menos do que a pessoa idosa branca, né? Tem uma expectativa de vida menor. E aí a gente vai criando os meninos e os homens, né? Eles vão, a gente, que eu digo, a sociedade, né? A sociedade vai criando um ambiente e perpetuando essa ideia de dependência dos homens com relação às mulheres, por exemplo, e aí eu tô falando de relacionamentos cisgênero heterossexuais específicos, nisso que eu vou falar agora, que a gente vai incentivando esses homens a serem independentes das mulheres, né? Dependentes das mulheres. E aí, muitas vezes acontece que, se esse idoso é casado, quando essa esposa, se ela morre primeiro, né, por exemplo, se ela morre primeiro, dali a poucos anos ele morre também. Né? Tem até alguns escritores que vão falar sobre essa morte, né, depois de um tempo. Ou ele encontra uma esposa muito rapidamente, né? Porque não consegue lidar com a solidão, não consegue lidar com estar só, porque muitas vezes é lá quando a esposa falece, por exemplo, né? Quando a esposa morre, que ele vai experimentar pela primeira vez que, além de estar sozinho, ele não está mais naquele lugar de lindo, tesão, bonito e gostosão. Ele não tem alguém que marca o médico para ele, porque a relação de dependência está estabelecida ali. Aí ninguém vai marcar o médico para ele. Aí não tem a esposa para ele reclamar da vida, ou ela reclamar da vida com ele. E é o primeiro momento. Olha que, gente, olha para isso, né? Uma pessoa nasce. É ali com 65, 67 anos, que é a primeira vez que ela vai experimentar ficar sozinha.
Porque na infância tava ali brincando, na adolescência pegando todo mundo da escola, se é o lindo tesão, se é o engraçado, se é o comunicativo. Faltou um que eu tinha que falar desse, o jogador de futebol, né? Tem o jogador de futebol também. Então tem, né, então na adolescência tem essa questão. E aí eu tô falando desse menino negro que, para sobreviver ao ensino fundamental e médio, é o conhecido da escola, seja por ser engraçado, comunicativo, bonito, enfim, né? Então ali ele tá ficando com várias pessoas. Na juventude também, na idade adulta, não se compromete fixamente, mas pega várias, muitas vezes, sai com várias mulheres, ou quando está num relacionamento, descumpre um combinado, e aí a gente pode até ter algum homem dizendo, mas eu não sou assim. Nossa, que bom. Então, fale para mais homens que não precisa ser assim, né? Ao invés de falar para mim, mas eu não sou esse cara, diga para os outros, cara, dá para não ser esse cara, né? Eu sei que existem homens assim, não precisa dizer para mim, né? Não precisa me contar. Muitas vezes alguns homens vêm falar para mim, mas eu não sou desse jeito. Eu falo, mas não é para mim que você tem que falar, passa. É para outros homens. Eu tô legal, né? Dessa discussão aí. E aí esse homem vai, na idade adulta, sozinho, solteiro sim, sozinho nunca, né? Aí pega várias e tudo mais. Aí, quando fica idoso, aí é 65 anos depois que o cara experimenta ficar só. E aí não sabe lidar. Porque, gente, são 65 anos sem fazer... Estou dando uma hipótese aqui. 65 anos sem fazer o exercício de estar só para se conhecer, né? Volta e meia eu conheço uma mulher que me diz assim, eu terminei meu namoro porque eu percebi que eu engatava um namoro no outro e agora eu quero viver sozinha para me entender, me conhecer, saber quem eu sou. Eu nunca ouvi um homem me dizer isso. Não, agora eu terminei o relacionamento para ver quem eu sou, para tentar me entender, me conhecer. Ele fica sozinho porque, às vezes, a parceira, a esposa morreu, e aí, dali a poucos anos, pouco tempo, ele morre também, né? Então, acho que uma das coisas que atravessa a vivência do homem preto idoso, né, ninguém nunca disse que eu precisava lidar com a solidão, e agora eu vou ter que lidar? Fora o meu autocuidado, ninguém nunca me disse que eu precisava cuidar de mim, e agora eu vou ter que cuidar, vou ter que aprender coisas que eu deveria ter aprendido quando criança, mas agora idoso, não quero, não vou aprender. E aí tem muitos homens que entram em depressão profunda, né, quando são idosos, ou começam a ter um outro olhar sobre a própria masculinidade. Um olhar de potência, de falar, cara, eu vou fazer exercício no posto de saúde, eu vou cuidar de mim, eu vou fazer umas iogas, né? Eu conheço um senhor que ele falou assim, agora eu vou fazer yoga, né? Tô aposentado, vou fazer yoga. Aprende a se cuidar. Coisas básicas que ele poderia ter aprendido na infância, aí quando tá idoso e se depara com a inevitável, né? Solidão nesse caso, aí ele vai, enfim, se cuidar, ou morrer sem se cuidar, sem conhecer o que é autocuidado. Em ambos os casos, é algo para a gente analisar, para a gente pensar, caramba, mas só 65 anos depois, 70 anos depois, 75 anos depois é que eu vou me cuidar? E aí tem uma coisa, né, eu vou fazer um merchan aqui, não sei se pode, mas vou fazer. Não é merchan, gente, é coisa que acontece, é coisa boa, eu gosto de falar. Tem um negócio aqui na minha região, acho que tem em vários outros lugares também, que é o Afromix. O Afromix é uma ginástica voltada exclusivamente para mulheres, né? E aí, inevitavelmente, o Afromix acontece aqui no meu bairro, acontece de manhã, segunda, quarta e sexta, é o que acontece aqui. Só dá as senhorinhas, né? Esse horário vão as senhoras. Aí você vai olhar, porque é numa quadra. Elas estão dentro da quadra, o professor do Afromix é um professor que elas dizem, ele é bonitão, né? Ele é lindo, né? Aquele estereótipo de novo, do lindo, tesão, bonito e gostosão. O professor do Afromix vai lá, né? Fazer as ginásticas com elas e tudo mais, e elas fazem a ginástica e ficam assim, não, que cara gato, pelo amor de Deus, né? E as senhoras ficam lá, em volta da quadra, ficam os maridos, emburrados, muito bravos. Alguns deles tentam dizer para a esposa, você não vai participar do Afromix, não. Então, até nesse momento que haveria uma oportunidade de, minha esposa está ali fazendo Afromix, eu vou fazer outra coisa, né? Vou me cuidar também. Não.
É o momento em que ele quer de novo demarcar que aquela mulher é território dele. E ele sente a masculinidade dele extremamente fragilizada e abalada, porque agora o lindo, tesão, bonito e gostosão virou uma lembrança do passado, mas uma presença no corpo de um outro cara. Agora ele olha para o cara do Afromix e fala, minha mulher tá de olho nesse cara. E as mulheres, né? Se a gente for falar de mulheridades, eu vou dizer a potência do Afromix para essas mulheridades. As mulheres começam a fazer exercício, juntam-se em grupos, discutem, debatem, formam coletivos de idosas, tudo mais. E os homens lá, em volta da quadra, os maridos, né? Os senhores, em volta da quadra, tudo enciumado, porque agora o lindo tesão não sou mais eu. Agora é esse outro cara. Então, acho que tem uma coisa que é a cultura do autocuidado, muitas vezes não atravessa o corpo dos meninos e dos homens. E aí chega na idade idosa, o cara não sabe o que fazer. Eu não sei como cuidar de mim. Eu não sei se eu preciso ir para o médico, eu não sei se eu não preciso, né? Tem toda uma questão do... não vou deixar ninguém examinar minha próstata, porque tá me tirando, eu sou macho, não sei o quê. E aí a gente precisa, inclusive, né, quando a gente for falar com homens idosos negros, entender qual foi a infância e adolescência que esse homem teve. Porque dependendo da época que ele nasceu, nem o lindo e tesão, bonito e gostosão ele deu conta de ser. Nem na escola deu conta de estar. Eu gosto sempre de deixar frisado que não existe... adolescente que saiu da escola. Ele saiu, desistiu. Não existe adolescente que desistiu de estudar. No meu ponto de vista, não existe. O que existe é um adolescente que sofreu uma pressão psicológica tão grande que a única alternativa saudável naquele momento que ele identificou foi ir embora da escola. E aí eu tô falando do menino negro, da menina negra, da pessoa trans menino, menina ou menino negro também. Tô falando de todas as pessoas que estão no ambiente escolar e vão sofrendo uma pressão psicológica tão grande que saem. Então talvez esse homem idoso, ele nem foi o pagodeiro da escola, o sambista da escola, o jogador de futebol, o cara gente boa, né? Porque o cara gente boa quem é? Mano, sabe o negão da sexta F? Cara, muito legal, né? Ele não é o Lucas, ele é o negão da sexta F. Ele não é o Diego, aquele negão engraçado, sabe? Não, tem um neguinho muito de gente boa na sétima B, e aí, de novo, é o negão, o neguinho, o nego, né? Mas não é a pessoa em si. E aí talvez esse senhor, nem esse lugar tenha sido dado para ele. E aí agora na idade adulta, né, na idade idosa, ele se depara com um cara muito bonito ensinando ginástica para a esposa dele. Ele pira. Ele não sabe o que fazer, né? Ele não sabe o que dá conta. E chega a velhice para aqueles homens pretos que têm a sorte de chegar, né? A gente sabe que o Estado brasileiro faz de tudo para não deixar isso acontecer. Então, chega a velhice, chega essa bagagem toda, essa história, esses aprendizados, esses tombos. E aí é tarde demais? Como que esse homem vive nessa sociedade sendo este homem bruto que muitos já reconheceram seus erros, mas hoje ainda caminham quase que esquecido, quase como se fosse uma folha seca lá, que saiu da árvore, já não tem mais valia, e o único caminho é ir pro bueiro após uma chuva. Eu sou contra o ditado que afirma que é de pequeno que se torce o pepino, né? Que só tem jeito nos primeiros anos. E burro velho não aprende. Eu sou contra. Eu acho que sim. Todo momento é um momento de transformação. Quando você carrega uma determinada idade, isso não te impede de ver o mundo com os outros olhos. E adoro Cora Coralina, que é um exemplo assim vivo dos seus textos, dos seus poemas, da potencialidade dessa mulher que começa a escrever aos 73 anos de idade. E eu admiro os homens que, na sua idade avançada, começam a olhar não só os filhos, mas os netos,
não como um legado, assim, olha, mas como um fruto. E a música que eu gosto é o Espelho, do João Nogueira. E que eu acho assim que a idade, ela carrega uma magia, uma alquimia, que mesmo aquele cara, aquele homem que ainda busca preencher cheque, aquele cara que ainda acha que a palavra tá no fio do bigode e que não muda, eu acho que esse cara tem valor na sociedade, porque de certa forma ele tem uma experiência. Agora, como ele vai ser trabalhado, né? Aí é que tá esse processo maravilhoso que a gente precisa desenvolver, tirar o proveito dessa carga, dessa herança, porque ele tem muito vivido. E quando eu converso com homens dessa idade, das idades mais avançadas que a minha, da qual eu também já estou, eu consigo aprender mais ainda. Eu vejo que são como bambus que crescem, mas continuam, e precisa de uma flexibilidade. Achar o ponto de flexibilidade desses homens é muito interessante. Quando a gente toca no emocional desses homens e aí resgata isso sem condená-los, eles se transformam em verdadeiros sábios. Em verdadeiros sábios porque eles passaram por coisas que eu ainda não passei e, de certa forma, me mostram que é possível chegar a uma idade, independente hoje desse governo fascista, desse governo da morte, do ódio, é possível chegar a uma idade bem, com todas as possibilidades, todas as faculdades. E esses homens, e eu tenho homens acima de 70 anos no grupo, eu tenho 4 homens acima de 70 anos, e que a participação deles é muito, muito valiosa, porque mesmo ele tendo cometido violência, crimes, né, desrespeitou a mulher, teve abuso, eles também têm um lado bom. Eu acredito por isso que ninguém é só ruim, ninguém é só bom. Todos nós temos falhas e acertos, e eu prefiro acreditar nos acertos. E daqui para frente, olhar, sim, cometeu um erro, mas o que você pode fazer de diferente? O que você pode fazer de novo? E esses caras têm me surpreendido. Sempre existem coisas novas a serem feitas. É uma mensagem de esperança, né? Sim. Ou melhor, mais do que de esperar na ação, no verbo, agir para que isso possa acontecer, agir no acolhimento, para que a gente possa olhar para essas pessoas mais velhas e entender que nada mais são, assim como nós, fruto da experiência social de sua época, né? E que não é justo, certo, humano descartar uma vida inteira com erros. Eu jogo uma vida inteira do meu pai, do meu avô, do meu bisavô, que me fez de uma forma ou de outra estar aqui, por erros que podem não ser revertidos, mas ele pode se tornar consciente. E a partir daí
um novo movimento pro futuro, pro novo, pro respeito e para se permitir ser amado, né? Porque eu acho que é um ponto que eu, pelo menos, gosto bastante de ouvir meus mais velhos, e eu sinto isso. E nessa idade, não sei se nessa idade, talvez a gente passe a vida inteira buscando isso, mas nessa idade, por conta da solidão social que acaba se tornando, o quanto é o afeto, o carinho, a presença. Você chegou na minha casa, você vai comer. Vem cá tomar um café. Faz tempo que você não passa aqui. Isso tudo diz muito sobre o que essa pessoa quer receber e o quanto que ela quer dar, né? Às vezes eu tenho tias que me bateram quando eu era criança e tudo mais, e aí hoje eu vejo elas, eu vim aqui em casa, olha aqui, eu chego na casa dela, às vezes acabei de almoçar e tô lá fazendo qualquer coisa na minha vida, quando eu vejo, a comida tá pronto, viu? Não, tia, mas eu acabei de almoçar. Não, tá pronto, tá aqui, ó, fiz isso que você gosta, tudo ali. São nossos mais velhos, né? Com erros e acertos. E a gente precisa olhar para esse homem preto no futuro também. Ana? Traz até uma quenturinha no meu coração ouvindo você. Como mulher preta, aconchega meu coração ouvindo essas coisas, sabe? Ouvi o professor falar essa questão do burro velho, né? Aprende sim. Enquanto a gente está viva, a gente aprende. Eu acredito nisso muito. E é por isso que a gente está aqui. Eu acredito que é por isso que estamos a partilhar. E como mulher preta, como mãe de homens, né, que daqui a pouco serão homens, pais de família, e que sou filha de um homem preto, e que eu consigo hoje olhar, quando vocês falam, eu consigo olhar e ver. Eu sou uma mulher, e poucas vezes eu ouvi meu pai dizer que me amava. Poucas vezes, muito poucas. Eu acho que eu não consigo contar nenhuma mão. E olha que eu tô com 39 anos. Mas se eu não falo com ele no dia, dá briga, né? E hoje eu entendo que a questão é muito forte de não saber. Não é que o homem preto ele não sabe amar. Ele não sabe expressar esse amor. Porque ele não foi ensinado a receber esse amor. Eu digo sempre que a gente só sabe dar aquilo que a gente aprendeu a receber. E hoje eu olho para os meus filhos e eu vejo que desde o ventre eu precisava ensinar. A maior missão que eu tinha como mãe era ensiná-los a receber amor. Independente de qualquer situação. Porque eu sabia que no dia que eles recebessem, que eles entendessem e aprendessem a receber, seria natural para eles doar. E quando eu vejo vocês falando, eu entendo que teremos um futuro melhor. Teremos uma geração melhor. E que a nossa geração, né? Porque o Vitor falou uma coisa sempre que eu gosto muito, é de que daqui a pouco a gente vai ser o ancestral. Logo. E os ancestrais do futuro, as gerações que vão vir no futuro, eles vão fazer o movimento de Sankofa e com certeza eles vão encontrar muito amor. Muitas pedras construídas no amor. E a gente terá, sim, um povo preto mais forte. E qual ancestral a gente quer ser? Porque você
já é ancestral de alguém. Você já é ancestral do Valentim. Eu já sou ancestral da Moana. E seremos ancestrais de muitas outras gerações. E que, assim como os nossos lá atrás, como eu acredito, sofreram para buscar a liberdade. Assim que ganharam a liberdade, devem ter sofrido. É muito menos esse lugar de alegria, mas de angústia por essa liberdade. E a gente, com essa pauta que você vem trazendo também é de angústia, mas que um dia o Valentim não vai precisar passar por isso. Sim. Esse é o trampo, né? Pra que a Moana também não tenha que passar, né? Exatamente. Tipo, né? É interligando mesmo, conectando e... Esse é um dia de cada vez, né, cara? É construção mesmo, para além de desconstrução, né? Tipo... E aí é isso, para derrubar é fácil, né? Para construir é mais difícil, para levantar é mais demorado. Sim. E quando você traz essa proposta de se pensar o masculino, queria perguntar para você qual que é a velhice que você está construindo a partir dessa pergunta de hoje, assim, que você faz, essa provocação que você faz para você mesmo e para nós também. Onde a gente quer chegar na velhice? Onde a gente pode chegar? Velhice, né? Outro papo, né? É outro papo bem, bem distante também, eu acho, na minha vida, assim, porque é isso, Não que eu tive poucas referências, né, de pessoas idosas, pelo contrário, assim, já tenho avô ainda, tenho avó, tenho muitos e muitas tios e tias avós, mas é isso, nunca acessei, né, esses locais, assim, de ancestralidade, saca? Tipo, nunca sentei para trocar uma ideia e falar, como é que foi sua infância, como é que era minha bisavó, como é que era, sei lá, nunca tive essa curiosidade, assim, de ir atrás, né? Eu acho que isso é uma falha, assim, é uma perca, né, que a gente tem, porque isso talvez, enfim, fosse, acho que talvez não, acho que isso certamente, acho que isso certamente é potencializador, assim, né, você saber, enfim, sua origem, né, a gente tá falando isso a todo momento, né, temos que saber de onde vimos, né, de onde a gente veio para saber para onde a gente vai. Mas respondendo a sua pergunta, né, acho que fazendo um gancho aí só, eu visualizo, assim, uma velhice, acho que um pouco confortável emocionalmente. Então, acho que esse trampo é um pouco para isso, assim, para chegar numa idade mais avançada sabendo trabalhar minhas emoções, saca? Enquanto ser humano, acho que para viver um pouco menos angustiado, porque a vida é angústia, né? E aí a gente vai lidando com elas ali, a gente vai administrando. E aí na minha caminhada, eu percebo que as emoções, elas estão, assim, envolvidas, eu acho que do início ao fim do rolê que é viver, assim. E se a gente souber e tiver com essas emoções em dia e souber tratar elas, né, eu acho que a caminhada fica mais fácil, assim. E aí, sobre autocuidado e o quanto a gente se ama ou não, né, mano, é algo muito recente também para eu me questionar e para eu encarar o quanto eu não me amei, assim, na minha vida inteira. E aí eu acho que vem muito desse lugar de homem preto, né, por conta do racismo, por conta da baixa autoestima, por conta de não gostar muito, por muito tempo, do que eu olhava no espelho, assim, tipo, muito difícil foi esse processo para gostar do que eu vejo no espelho. E esse processo de envelhecer, né, tipo, e aí vem muito da sua pergunta, né, tipo, o processo de envelhecer. Então eu me vejo envelhecendo como uma pessoa melhor, assim. Acho que a cada ano eu tô conseguindo esse processo de, né, conseguir cuidar das minhas emoções pra estar bem, cara. Então eu espero ser um velho pouco ranzinza, menos ranzinza que meu pai,
mais cabeça aberta, que consiga, sei lá, aproveitar mais um pouco a vida, assim. Aproveitar um pouco essa fase da velhice, né? Quero ser um velho preto tranquilo. Tentar buscar a nossa paz. Mas é forte, hein? Ser um velho preto tranquilo. Já que muitos de nós acabamos, quando na velhice, né? A gente acaba pegando pro álcool excessivo, o abandono da família, ou sendo abandonado pela família. Ou se abandonando, né? E só porque não teve a chance de poder construir esse futuro que hoje ele vive, para ser um velho preto tranquilo. Pô, cara. Ele não teve, né, essa oportunidade de se questionar, né, mano? Tipo, de cuidar das emoções, né? Em outras palavras, assim, tipo, a vida não deu essa permissão, assim. E aí eu me vejo muito grato, né, nesse lugar de um homem preto que tem a oportunidade, em meio ao genocídio preto, né, que a gente está vivendo nesse país, de conseguir olhar para isso, assim, de uma forma supostamente tranquila, né? Porque é isso, ter espaço e ter condições de encarar isso, ter espaço, condições de fazer uma terapia, ter espaço, condições de estar em espaços como esse, né? Não é para todo mundo, infelizmente. Diego aí. É um paradoxo tópico. É isso. É a nossa paz, né? A gente sabe que não vai ser a paz idealizada socialmente, né? Porque a nossa paz não é branca, a nossa paz é em outro lugar. Mas essa tranquilidade eu acho que passa muito por isso, assim, né? Saber cuidar das emoções e saber a importância de respirar, saber, sei lá, saber que é um dia de cada vez. É isso, né? E aí é o tópico que a gente não vai ter tranquilidade porque não aposentaremos, porque, enfim, o país não oferece esse suporte para a terceira idade, né? E aí eu acho que vai muito também nessa ideia de construir comunidades, de construir coletivos para a gente, né, se fortalecer enquanto pessoas que vão envelhecer também, né? Aí esse vínculo, acho que, assim, em algum momento ele vai passar a ser pensado também para isso, assim, tipo, vamos envelhecer, a nossa comunidade vai envelhecer e como a gente vai se cuidar. Exatamente, né? Então isso passa pela minha cabeça também bastante, assim. Pretendo também ter essa comunidade, né? Ter possibilidade de fomentá-la, né? Para que ela se torne duradoura, possível. Sem dúvida. E a gente vai chegando nessa utopia e eu gosto de utopias, porque por 500 anos ser livre para nós foi utópico. E hoje, por mais que ainda sejamos acorrentados por outras questões e mortos também, a gente pode se preocupar em olhar para o afeto, para as emoções, coisa que uma geração antes, eu nem vou puxar muito lá atrás, uma geração antes da nossa, ela ainda não tinha espaço para pensar na emoção. A parada era pensar no teto, o teto que ia morar embaixo, a comida, a roupa que ia vestir. E aí hoje a gente tem o básico, a gente já tem pelo menos isso, e a gente fala, pô, vamos falar da emoção, que me faltou lá atrás, e eu não quero que volte pro meu filho. E amanhã o Valentim vai falar assim, porra, meu pai me deu teto, me deu comida, roupa e afeto. E aí hoje eu trago mais uma carta aqui para ele que eu aprendi, que é o X, que é a parada que eles vão dizer para nós, ó, pai, pô, vocês vacilaram aqui, assim, assado. A gente vai falar, pô, é mesmo. Mas eu fiz aquilo que
aquela... Eu fiz aquilo que eu tinha ferramentas para fazer, né? E é o que o Diego sempre fala. Isso daí que ele mandou agora, ele sempre fala, e é muito... Isso é ótimo. É verdade, né? É verdade. Tudo para ontem e para amanhã. Que é ser um homem preto? Olha, eu sinceramente eu me sinto bem com a minha cor, sinto muito feliz com a minha cor, mas eu te garanto uma coisa, te falo uma coisa, eu desde pequeno na escola, eu já sofria bullying, eu já sofria racismo, discriminação, e até hoje eu passo por isso. Já vi muita gente, parente meu, amigo meu, passando por isso, e até hoje eu vejo muito isso. Mas por outro lado também, eu sou muito querido, já fui muito querido entre os meus amigos, brancos, japoneses, de várias cores. Tenho muitas amizades, mas eu confesso que esse racismo é muito forte, está muito presente no nosso meio, nos nossos dias, entendeu? Mas desde pequeno eu passo por isso. Sempre passei por isso. Espero que um dia venha acabar, venha terminar tudo isso aí, mas com certeza estamos longe. Estamos longe. Minha idade é 67 anos. Tá? Mas a vida toda eu passei por isso, eu presenciei isso. Espero que logo, logo acabe. Se Deus quiser, vai acabar. Tenho esperança. Tenho esperança que logo, logo acaba. Não no futuro tão próximo, mas um dia vai acabar, se Deus quiser. Eu tenho essa esperança. E tenho certeza, claro, que os negros precisam se unir mais também, entendeu? Temos que levantar a cabeça e todo mundo à luta, todo mundo à batalha. Não podemos perder essa guerra jamais. Jamais, não podemos perder essa guerra, não. Temos que levantar a cabeça, entendeu? Se infiltrar, entrar no meio dos brancos também e fazer o que eles fazem, porque nós temos condições para isso. Somos seres humanos iguais a eles. Entendeu? Talentos iguais, inteligência mesma. Então não temos que baixar a cabeça, não temos que baixar a guarda. Temos que enfrentar de cabeça erguida e nós vamos vencer isso aí. Se Deus quiser, um dia a gente vence. A esperança é que dias melhores virão, com certeza. Isso com certeza. Antes de eu morrer, eu quero ver isso aí ainda. Se Deus quiser, quero ver meus netos, bisnetos felizes, entendeu? Não passando mais por isso. Chegamos ao final do projeto Eu Te Amo, Homem Preto. Esperamos que ao longo dessa jornada, esse menino tenha se sentado ao seu lado, crescido, amadurecido e te levado a uma velhice tranquila e, quem sabe, feliz. Agradecemos por nos acompanhar até aqui. Continue acompanhando o coletivo Pais Pretos Presentes. Antes de ir embora, tire um minuto para respirar e ouvir a chuva. Eu te amo, homem preto.